Ele não estava lá na primeira aparição. Mas ele, depois, ele testificou. Jesus disse, olha, sou eu mesmo também. Lembra aqui? Não foi exatamente onde parou. Mas olha aqui o rasgo ali. Nós vamos à palavra. É tão gostoso. É tão gostoso. É tanta alegria que o Espírito Santo de Deus nos dá. Quando hoje eu saí de casa, estava andando mais avante e de repente disse assim, mãe, é coisa de masoquista mesmo. O Espírito Santo de Deus acabou de falar aqui no meu ouvido, vale a pena sofrer. Você vai ver o tamanho da alegria. Como é bom sofrer, alentar. Aleluia. Aquilo que Jesus nos prometeu, irmã, não vai haver mais sofrimento. Não vai haver mais tristeza. Não vai haver preocupação de limpar a casa, de fazer almoço ou janta para o nosso irmão Rodrigo, que é bom de garfo. Não vai haver essa preocupação mais. Tudo isso, olha, vai passar. Está pensando que lá, irmã Sônia, você vai ouvir o Jonathan chorar que nada, ele vai glorificar. Você vai só ouvir ele dizer santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, porque lá não haverá mais Glória a Deus, tristeza. Glória a aleluia. Deus. Vamos à palavra do Senhor. Glória a Deus, livro de Lucas. Glória a Deus. Eu estou começando a falar que minha irmã Cristiane e o irmão Sérgio. Vai ser difícil falar o X, mas vamos aprender também. Vou praticar falando Xuxa, 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 tem muito X. Aí eu aprendo a falar também o X, amém? Glória a Deus. O livro segundo escreveu o amado médico Lucas. Glorificado é o nome de Jesus, no capítulo de número 2. Aleluia. Glorificado é o nome de Jesus. Eu vou ler poucos versículos. Nós vamos meditar em muitos. Porque o Espírito Santo, ele não é de falar apenas com um, mas sim com todos. Glória a Deus. Capítulo de número 2. E o versículo de número 2. Que diz, quem encontrou diz amém? Amém. Quem não encontrou diz glória a Deus, e eu espero, juntamente com a igreja. Todos encontraram. Glorificado seja o nome de Jesus. Ele diz assim, este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E o versículo 4 diz, e subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de ele estar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ou não havia lugar para eles nos hotéis. Amém? Amém. Pai querido, as palavras que nós acabamos de ler não foram escritas por acaso. Elas foram escritas porque nós, nesta noite, precisamos ouvir o que o Teu Espírito tem para falar conosco acerca desta palavra. Portanto, Senhor, dispensa o Teu Espírito, Pai. E nós, no começo, oramos e pedimos para que Ele estivesse aqui conosco. E que Ele vinha falar conosco. Porque eu, Senhor, todas as vezes, e quero eu fazer menção da Tua palavra, eu sei que o Senhor nunca vai cansar de ouvir esta frase. Mas eu vou sempre dizer, eu, Senhor, sou 100% dependente de Ti. Sem o Senhor eu não consigo falar, sem o Senhor eu não consigo ouvir, e nem sequer caminhar. Mas o Senhor
que enviou o teu Espírito, fala com a igreja, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ser breve. Podem sentar em nome de Jesus. Eu quero ser breve, até disse para a Vânia, vai ser muito difícil concluir essa mensagem. Se eu fosse pastor que colocasse títulos em mensagens, eu colocaria nesta mensagem o título: Nada foi por acaso. Os lugares e as coisas que foram preparadas para Jesus. Nós lemos uma parte em que Maria e José se deslocaram da Galileia, foram para Belém, para lá chegar e fazer aquilo que é feito no Brasil pelo IBGE, se não me engano, contar as pessoas. Tinha que contar as pessoas. Imaginem só, se não estivesse acontecendo aquele censo, aquela contagem de gente, como estaria Belém? Cidade vazia. A cidade estaria deserta. Não teria na cidade falta de quartos de hotéis. Talvez haveria até nos hotéis ofertas. Pague uma noite e a segunda é de graça. Mas naquele dia, o que estava escrito nas portas dos hotéis, das hospedarias, era o seguinte: não há vaga, não insista, por favor. Estamos lotados, não há vaga. E nós vemos na palavra que acabamos de ler, o mais importante acontecimento na face da terra, o nascimento da pessoa mais importante que nasceu de uma mulher, acontecendo exatamente naquele dia. Se nós fôssemos olhar as primeiras profecias de Isaías, nós iríamos dizer: olha, Isaías profetizou errado, ou então esse realmente não é. Mas vemos que nesta palavra que nós lemos, foi decretado pelo governo, por nome Cirilo, como nós vimos, que havia de acontecer uma contagem, o povo foi uma convocação geral. Quando alguém é convocado, tem que comparecer. As pessoas obedientes como eram, elas foram se alistar. E no meio deste povo estava, ainda no ventre, uma pessoa que até hoje é discutido por que ele sofreu tanto se ele era Deus. Por que passou por tantas provações se ele é Deus. Olha o que nós vemos. Nada foi por acaso. Este censo que aconteceu, existia uma razão. As profecias de Isaías nos mostra que ele viria como rei, mas seria rejeitado pelos teus.